Olá, tudo bem? Nesta aula iremos falar sobre funções. Então, qual é a motivação para se utilizar funções? A ideia basicamente é de sempre que possível evitar códigos extensos, códigos muito grandes e quebrar esses códigos grandes em códigos menores de forma que a gente consegue reutilizar partes que são repetidas, né, durante esse código que no primeiro momento estava muito grande. Então, basicamente, se quer modularizar, criar módulos menores em que esses pequenos módulos conseguem ser repetidos ao longo do nosso programa de forma mais fácil, mas ao mesmo tempo que o nosso programa, nossa solução, nosso código-fonte consegue ficar o menor possível, né, utilizando esse conceito de função. Então, sempre que possível, a gente quer agrupar códigos que são correlatos e agrupar, né, deixar no mesmo bloco. E a esse bloco a gente chama de função, certo? A linguagem de programação C, ela permite a criação de funções de forma que é necessário especificar quais são os dados de entrada da função, o que é que a função necessita para desempenhar alguma coisa, e também a gente precisa especificar o tipo de saída da função. Então é necessário especificar os parâmetros, que são os dados de entrada, e é necessário especificar também o tipo do retorno da função. Então a gente tem os dados de entrada, a função realiza alguma coisa e ao final ela dá alguma informação de saída. E lembrando que em C tudo é função, certo? Então o que é que a gente pode mais destacar? Cada função ela tem um protótipo, ela tem uma assinatura que vai informar o tipo do retorno, o nome da função, quais são seus parâmetros, e é necessário que para cada protótipo desse a gente crie o corpo da função, onde a gente vai especificar todas as instruções que vão ser realizadas por ela, certo? Então normalmente quando a gente tem soluções grandes, com muitas funções, é interessante criar um arquivo .h, que é chamado de arquivo de cabeçalho, um header, certo? Onde nesse arquivo a gente vai especificar os protótipos, ou seja, as assinaturas das funções, e no arquivo .c a gente vai colocar o corpo das funções, a implementação das funções propriamente ditas, certo? Então isso daqui vai ficar mais claro daqui a pouco para você que deve estar aí se perguntando como é que isso é feito. Então eu já havia mencionado isso em diversas aulas, certo? As bibliotecas, os arquivos .h, eles já nos fornecem diversas funções implementadas. Por exemplo, a gente tem a biblioteca stdlib.h, stdio.h, string.h, math.h, que fornece funções matemáticas. Então, todas essas bibliotecas, esses arquivos .h, já nos fornecem uma série de funções, e essas funções já estão pré-definidas pela linguagem. Então, a gente já tem muita coisa implementada para a gente. No entanto, pode ser necessário que a gente precise definir também funções auxiliares que vão ser úteis nas nossas soluções. Então, existem essas funções que são pré-definidas pela linguagem de programação, e também existem as funções que são definidas por nós, programadores, certo? Então, por quê? Né? Voltando um pouquinho à motivação do porquê. Então, as funções são interessantes para se reduzir a complexidade de um programa. Então, a ideia é, dado uma solução grande, quebrar essa solução em pedaços menores, de forma que é possível fornecer uma manutenção mais fácil, né? Existe um custo de manutenção de software, assim como outros serviços que são fornecidos. Então, o software também a gente tem custo, né, de manutenção. Esse custo, a depender da sua empresa, da sua solução, isso daí é uma parte considerável do serviço. É interessante também para evitar a repetição de código ao longo do seu programa, ou seja, consequentemente você consegue diminuir o tamanho do código. Quando você
consegue realmente criar funções distintas, bem especificadas, consequentemente, normalmente se gera menos erros também, como o custo, né, de manutenção é menor, como eu havia mencionado, exige um menor tempo de programação. Para se encontrar erros também é interessante, porque às vezes o erro está em apenas uma pequena função e quando você identifica que o erro está numa função X, você consegue acessar o código dessa função e solucionar o problema, identificar o problema, certo? E é interessante porque esse código dessa função pode ser reutilizado tanto pelo seu programa quanto por outras pessoas, e a depender de como você vai disponibilizar essa solução, certo? Então existe essa confiança em relação a um pedaço, né, de código que já foi testado, já se sabe que ele não possui erros, desde que bem especificado e bem implementado, e consequentemente isso acaba gerando uma maior confiança, certo? Então, dentre as razões por que se criar funções, estão aqui a redução da complexidade. Então a gente pode ter uma solução grande e a gente quer criar subpartes dessa solução grande, de forma a diminuir a complexidade, evitar a repetição do código, como eu já havia mencionado, e interessante também para a reutilização do código. Então, enfatizando aqui que uma função ela realiza uma única função, uma única tarefa, bem definida e bem especificada. Toda função ela vai ter um nome, como eu já havia mencionado, assim como seus parâmetros de entrada bem definidos. E uma função ela pode ser invocada, ela pode ser chamada, pode ser utilizada por outras funções, como por exemplo a função main. Então, nas primeiras aulas eu já havia mencionado que o main é uma função, a função que tem um retorno do tipo inteiro, e ela também tem seus parâmetros de entrada. Normalmente, nos exemplos que a gente tem visto até o momento, a nossa função main ela não tem tido parâmetros de entrada. Esses parâmetros eles são especificados entre os parênteses, certo? A gente tem o nome da função e entre os parênteses a gente especifica quais são os dados de entrada, quais são os parâmetros da função. E nos exemplos que a gente tem visto até então, essa função main ela não tem recebido nenhum parâmetro. Então, qual é a estrutura normal de uma função? Primeira informação é o tipo do retorno, inteiro, float, double, caractere, certo? Em seguida, a gente deve informar o nome da função. Em seguida, entre parênteses, todos os parâmetros, ou seja, todos os dados de entrada que essa função vai necessitar para realizar o cálculo de alguma coisa, para computar algo ou simplesmente para exibir alguma informação, certo? Então, normalmente, a gente pode pensar numa função como uma caixa preta, né? A gente tem os dados de entrada, dentro da caixa preta vai ser executada alguma coisa, vai ser feita alguma coisa e tem uma informação de saída que vai ser justamente dado por esse return aqui e o valor. Então, se a função ela retorna, ela tem um tipo de retorno como inteiro, vai ser como na função main, em que aqui a gente pode ter, por exemplo, o return 0, visto que 0 é um número inteiro. Então, poderia ter um return 1, return 2 e assim sucessivamente, de acordo com o que se quer fazer. Então, vamos para um primeiro exemplo, onde a gente consegue visualizar um pouco o uso de função. Então, nesse primeiro programa, nós temos aqui que esse programa ele calcula essas potências, 2 elevado a 9, 3 elevado a 5 e 7 elevado a 7. Então, temos aqui a nossa função main. Primeiro passo, a declaração das variáveis do tipo inteiro. Então, temos o total 1, total 2, total 3 e uma variável i que vai servir como contador, né, nos for, certo? O primeiro for, o segundo for, o terceiro for. Então percebam que cada for desse está fazendo a mesma coisa. Ele está computando a potência desses números. A única diferença está
na base da potência. Então aqui a gente tem 2 elevado a 9, aqui nós temos o valor 2, 3 elevado a 5 temos o valor 3, e temos aqui 7 elevado a 7, temos o valor 7. E o limite, né, da quantidade de repetições, que é justamente o expoente. Então temos que aqui esse cálculo do total 1 vai se repetir 9 vezes, certo? Vai ter 9 execuções, porque a gente quer 2 elevado a 9. Então, no primeiro momento, como o total 1 tem o valor 1 no início, então vai multiplicar por 2, depois multiplica por 2 novamente e assim sucessivamente, visto que uma potência é uma sequência de multiplicações. Então esse código, né, para computar essa potência está sendo repetido 3 vezes. E isso não é interessante, acaba sendo uma péssima prática de programação. E para solucionar isso, podemos utilizar o conceito de função para deixar esse código mais interessante, mais reusável, mais enxuto e onde é possível prover uma melhor manutenção desse código. Aí sim, né, uma observação é que depois é exibido aqui o resultado da potência. Então, com o uso da função, podemos reescrever aquele exemplo anterior dessa forma. Então, temos a função main e temos a função potência. A função potência, o tipo do retorno é um inteiro, o nome da função é potência, e essa função ela tem 2 parâmetros, ou seja, ela recebe 2 dados de entrada. Ela recebe um inteiro, chamado de base, e um segundo inteiro, chamado de expoente. Perceba que os parâmetros de entrada são separados por vírgula. E o que é que essa função faz? Computa a potência, certo? Utilizando aquelas mesmas instruções que vimos no exemplo anterior. Então, utiliza aqui um for para fazer as várias multiplicações e, ao final, salvando sempre o resultado na variável total. Então, o total vai sempre sendo multiplicado pela base, uma quantidade expoente de vezes, e ao final é retornado o valor total que foi computado. Então, essa função recebe a base e o expoente e devolve, né, ela computa a potência. Então, nesse caso, essa função, dentro de outras funções, como a função main, ela pode ser chamada várias vezes. Então aqui a gente tem uma primeira chamada passando o 2 e o 3, ou seja, o valor 2 como base e o valor 9 como expoente. Uma segunda chamada passando o 3 como base e o 5 como expoente. E uma terceira chamada passando o 7 como base e um 7 também como expoente. E para cada chamada essa chamada vai devolver o resultado da potência. E esses resultados estão sendo armazenados nessas variáveis, total 1, total 2, total 3, e em seguida estão sendo exibidos nesses printfs das linhas 20, 21 e 23, certo? Então é possível perceber que antes nós tínhamos a repetição do código, né, em alguns momentos do nosso código, e que agora, com o uso da função, esse mesmo código ele é escrito apenas uma vez, e o que a gente faz é simplesmente chamar essa função quantas vezes forem necessárias. Então, nesse caso, essa função potência está sendo chamada 3 vezes. Então, só recapitulando, a função ela tem um tipo do retorno. Então, nesse caso, essa função ela computa a potência. A função tem um nome que a gente define, certo? Nesse exemplo aqui está sendo chamado de potência. E cada função ela pode ter parâmetros de entrada, que são os dados que vão ser recebidos para calcular alguma coisa. E nesse caso, essa função recebe a base e o expoente, através de um for realiza o cálculo da potência e ao final, na linha 9, devolve o valor que foi computado. Então, por que isso é interessante? Se essa função tiver algum problema, então basta que eu venha aqui na função potência e verifique onde está o erro. Anteriormente, nós tínhamos o mesmo código em 3 partes distintas do nosso main.
Então, se essa potência estivesse sendo computada de forma errada, eu deveria corrigir o erro em 3 locais distintos, certo? E agora, com o uso da função, eu simplesmente posso corrigir em um único local, que é o corpo da função, onde a função foi implementada. E isso para uma solução pequena. Imagine que você tem a sua empresa, está desenvolvendo algum sistema grande e que normalmente você pode utilizar uma função várias vezes e quando existe aquela repetição do código na solução toda, você teria que um custo maior, um trabalho maior para corrigir o problema em diversos pontos da sua solução. Então, vou mostrar aqui um exemplo utilizando o Gini.